assinatura de milhões. Sim, isso é um contrato de jogador da NBA. Quanto ele vale? Por que ele vale o quanto vale? O que está escrito nas letras miúdas? Você que nunca entendeu as regras do dinheiro da liga, chegou a sua hora. O dicionário NBA de hoje é sobre o teto salarial da NBA. Show me the money! Calma, eu já ouvi, calma. Vocês querem saber da grana, porque vocês acham que a NBA é um grande clipe de funk ostentação com dinheiro voando por aí, não é isso? Olha só, gente, dependendo de como olha, pode ser, tá? É uma questão de perspectiva. Só tô falando aqui porque... Não é bagunça. A NBA tem regra pra tudo. E quando o assunto, meu amor, é dinheiro, a lei é o teto salarial. É ele que define quantos times podem gastar com os salários dos jogadores. E esse valor, ele é definido antes de cada temporada num acordo entre a liga e a associação de jogadores. Também é regra. Os times têm que gastar pelo menos 90% do valor do teto salarial. Se gastar menos, tem que distribuir a diferença entre a rapaziada. E se gastar muito mais, paga multa. O nome é Luxury Tax, que eu traduziria como imposto de luxo. Aí já fica mais parecido com aquela coisa da ostentação, né? Que a gente falou. Mas o teto salarial da NBA é... Como é que eu posso dizer? Ele é flexível. Isso, flexível. Tem um monte de casos, exceções, que permitem aos times furarem o teto sem pagar a Luxury Tax. É novo na empresa? Nós temos a Rookie Exception, que é a exceção dos calouros. Ela permite que os times contratem os jogadores escolhidos no draft, mesmo que não tenham espaço no orçamento. Teve lesões importantes durante a temporada? A Disabled Player Exception garante a reposição. INSS, por que choras? E uma vez por temporada, os times podem usar a Mid-Level Exception para contratar um jogador por um valor específico também definido a cada temporada. Mas primeiro vamos parar um pouco para admirar essa imagem. Magic Johnson, Bill Russell e Larry Bird. O Larry Bird, além de ser um dos maiores da história da liga, dá nome a mais uma das exceções do teto salarial da NBA. A Larry Bird Exception, claro. Ela foi criada para renovar o contrato dele com o Boston Celtics e permite a um time que já furou o teto salarial reassinar com um jogador que ficou sem contrato. E o Larry Bird jogou o Celtics a vida toda. That means you've been around a long time, probably a little too long. Aí você pode estar pensando, é tanta exceção que parece até que a NBA quer que os caras furem o teto. Nah, I don't spend my NBA money. I'm smarter than that, man. O que nos leva à última exceção, a Biannual Exception. A cada 2 anos, times que estão acima do teto podem usar essa exceção para assinar com alguém que esteja livre no mercado. Mas é só uma vez a cada 2 anos, tá? Não pode usar em temporadas consecutivas. E o teto salarial, ele ainda influencia no maior contrato que um jogador da NBA pode receber, o Super Max. E esse, meu amor, é só para quem pode, porque ele vale por ano 35% do valor do teto salarial. É muita bufunfa. Mas, como tudo na NBA, ele também tem regras muito específicas. Ele só vale para jogadores com pelo menos 8 temporadas na liga e só pode ser oferecido pelo time que o draftou ou que tenha feito uma troca por ele quando ele ainda estava no contrato de calouro. O cara, ele ainda tem que ter sido recentemente MVP da liga, melhor defensor da temporada ou escolhido para o All-NBA, que é só o time dos melhores da NBA. Fácil, não é verdade? Inclusive, já tem um episódio do Dicionário NBA sobre os prêmios individuais, que você pode clicar aqui em cima e ir lá ver, tirar suas dúvidas. Mas essas coisas de contrato a gente deixa para outro episódio, quando vamos falar da Free Agency e das trocas da NBA. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada aqui do canal da NBA Brasil. Um canal que já tem tanto inscrito que tá rendendo mais que um Super Max. Mas não tá mesmo. Rendendo mais que o Super Max, gente. Forçamos a barra, tá?